Já estou ao vivo novamente, agora vamos para mais uma tentativa para a nossa live. Sentar novamente, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Aguardar minha amiga Vaneda Lourenço. Vaneda, vamos novamente. Agora vai dar certo. Olá. Olha aí! Agora sim, viu? Deu certo agora, que maravilha. É, esse 10 de junho de 2020 vai ficar marcado, já está. Coisa boa. Seja Olha, bem-vinda, Vaneda. obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão presentes e parabéns também por se dar a oportunidade de conhecer um pouquinho também, Eu a que gente dividir agradeço. um pouco desse conhecimento, né, de perfil comportamental. Eu que agradeço a você por ter aceito o meu convite. Tenho certeza que vai ser uma live esplêndida, extraordinária. Você tem muito conteúdo e Obrigada. vai ser algo maravilhoso. Pedir para você se apresentar, os nossos seguidores, nossa audiência, quem é a Vaneda Lourenço, para o pessoal conhecer, por favor. Boa noite, né, eu sou Vaneda Lourenço, sou servidora pública, sou da área de segurança pública. Sou mãe de um rapaz de 21 anos, de um bebê de 21 anos. Sou filha, sou mãe, tenho experiência de gestão de 8 anos em unidades prisionais. Passamos por a fase mais complicada do sistema prisional do Estado. Eu estava fazendo parte da equipe e, graças a Deus, hoje nós obtivemos grandes vitórias e o sistema prisional hoje é uma das áreas da segurança pública que se encontra em crescimento e evolução para o bem. Então, eu me parabenizo pelas conquistas que obtive no chão prisional. Né? Sou uma pessoa muito decidida, sou uma pessoa confiante, gosto de atividade física, gosto de pessoas e gosto muito de conhecimento. É uma das minhas características do meu perfil comportamental, é a busca por inovações, por novos conhecimentos, por novas pessoas. Então, eu sou uma pessoa que nunca me canso de querer mais. Eu sempre quero mais, sempre quero mais, sempre quero mais conhecimento. Né? Eu tenho um nível de inteligência intelectual um pouco elevado. Então, quando eu não estou buscando conhecimento, eu me sinto impotente, eu me sinto capaz, insatisfeita comigo mesma. Então, essas são as minhas características e é por isso que eu e Gideon nos encontramos aí na vida, né, Gideon? Verdade. Para mim Procurando é conhecimento. motivo de grande satisfação conhecer uma pessoa como você, assim, decidida, dedicada e nós aqui agradecemos a você por prestar esse serviço ao Estado, às pessoas. E além disso aí, você vem sempre crescendo e melhorando compartilhando seu conhecimento com as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre perfis, tipos de perfis das pessoas. Você também, além de trabalhar na segurança, você é Master Coach e palestrante, analista de perfil. Exatamente. Eu fiz a formação em coach e me identifiquei, me encontrei. As respostas que eu procurava na vida eu encontrei no meu curso de formação em coach, porque, voltando para perfil, a gente tem uma maneira de achar, de julgar as pessoas a partir da gente, né? Nós temos nossas concepções. Então, o coach me trouxe essa visão diferente, né? De aceitar as pessoas como são, compreender a gente e compreender as outras pessoas. E me interessei tanto pela formação em coach, foi tão engrandecedor para a minha pessoa que resolvi ir mais além. Né? Fiz o curso de formação em Master Coach também, ou seja, procurei ir um pouco mais, me especializar mais ainda. Também tenho o curso de palestrante, de orador e palestrante, porque é o meu desejo não guardar apenas meu conhecimento para mim, mas atingir as pessoas, levar as pessoas também o meu conhecimento e o que eu trago de bom e de experiência positiva, levar para aquelas pessoas que necessitam desse empurrão e dessa orientação. E como forma como eu trabalhava minha inteligência emocional, trabalhava não, trabalho, e é uma coisa constante,
eu vi a necessidade de fazer o curso de analista de perfil comportamental para que eu me conhecesse, né? Ter noção do meu, de por que eu me comporto de determinadas formas, por que eu ajo de determinadas formas, por que eu desejo determinadas coisas. Então, foi no curso de formação de analista de perfil que eu tive essas respostas. Então, hoje eu me sinto completa. Sou da área de segurança, sou servidora pública, mas eu me envolvo muito mais também hoje com essas outras áreas, porque eu tenho hoje, o meu propósito é levar as pessoas esse conhecimento para que ajudem as pessoas a ter alta performance, para que se Bandeira, desenvolva como pessoa. eu quero pedir a você para iniciar, para passar para a gente, um pouco sobre essa base, sobre o início, falar um pouco sobre o estudo do perfil comportamental. Como é que dá início isso aí? O perfil comportamental, ela foi desenvolvida, é uma teoria desenvolvida em 1928 pelo Dr. William Master. Ele era psicólogo, doutor, formado pela Universidade de Harvard. E ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Ele trouxe um estudo que mostrava que as pessoas se agrupam em 4 tipos de padrões de comportamento, né? E aí, se ele deu o nome da teoria DISC, porque esses comportamentos, as pessoas variavam de 4 formas, né? Então, tinha o comportamento em que as pessoas se comportavam com a dominância, um perfil de dominância, num outro perfil de influência, um outro grupo se comportava com um perfil de estabilidade e o outro um perfil de conformidade. Então, por isso teoria DISC, né? Porque essa teoria diz que de dominância e de influência S de estável em inglês e conforme, né? E C de conforme. Essa teoria, ela hoje é utilizada no mundo inteiro, nas grandes empresas, e a gente vai entender um pouquinho mais no decorrer disso, para que as pessoas entendam o quanto é importante a gente conhecer o nosso perfil comportamental. Aí você me pergunta, Vanessa, como as pessoas, esses perfis, agem? O perfil dominância, ele caracterizou pelas pessoas que elas têm o controle sobre as outras, ela predomina sobre as outras, em casa ou na relação em casa, na relação das instituições, as instituições de trabalho, né? As pessoas com perfil o grupo com perfil de influente são pessoas que influenciam os outros a determinadas ações. Chega, até isso agora. Deixa lá, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, vai dar certo. Tá tudo certo. E dá tudo certo. Então, tem pessoas que têm um poder de persuasão, elas influenciam as pessoas a praticar determinadas ações. Os estáveis, né, as pessoas que têm, o grupo de pessoas com perfil de estabilidade, são pessoas que mantêm estável, ele mantém uma constância na sua forma de agir. E os de conforme, as pessoas com perfil de conformidade, os grupos com perfil de conformidade, eles agem conforme, eles têm necessidade de uma regra, de uma norma, para que eles ajam conforme elas, assim eles se sentem felizes. E agora a gente pode ver uma a uma para que as pessoas vejam se conseguem se enquadrar em cada um desses perfis. Então, existem as pessoas com perfil dominante, existem as pessoas com perfil de influência, que são os influentes, existem as pessoas com perfil de estabilidade, que são os estáveis, e os conformes, que se caracterizam com conformidade. Aí a gente vai trabalhar um a um, né? Falar um pouco sobre cada um desses perfis, né, que são o influente, o estável, dominante e o conforme, esses 4 tipos de perfis, né? Ok, vamos lá. As pessoas com perfil dominante... Tá, pode falar. Não, pode dar continuidade. As pessoas com fator dominante, eles são pessoas que gostam de desafios, né? São pessoas resolvidas. Elas agem muito rápido para obter alguma coisa. São pessoas que têm uma visão muito clara do que ela quer. E se elas recebem uma missão, elas têm muito claro na cabeça dela, muito rápido, como é que ela chega lá ao resultado. São pessoas diretas. O seu discurso dominante é um discurso direto, é um discurso objetivo. Ele não fica, né, com devaneios para dizer uma coisa. São pessoas mais pontuais, objetivas. São pessoas que elas se identificam muito com os padrões de liderança.
Então, se você quer uma função que é uma pessoa que seja decidida, ágil, pontual, esse é o dominante. Né? São pessoas competitivas, confiantes, são muito desbravadores, né? Eu acho que o meu perfil é dominante. Eu acho que por isso que eu me enquadrei tão bem na função da gestora de unidades prisionais na época das rebeliões, porque eu tinha uma visão muito clara de tudo o que acontecia, em tudo, e eu agia muito rápido, muito contundente em determinadas coisas. Então, o dominante são essas pessoas que as pessoas dizem, quando um dominante chega para fazer alguma coisa, diz, Maria, essa pessoa fulano é muito assim, chega, já faz tudo, já age tudo, são as pessoas, são aquelas Pessoas de pessoas que atitude, né? de São pessoas de atitude, que atitude. às vezes, e que se às vezes se tornam até truculentas, né? Porque o dominante, ele é muito, até, se você me vê dando uma palestra, eu tô olhando assim, porque são pessoas muito incisivas, de fato, diretas, são muito objetivas, tá? Então, são aguerridas. Eu fiz as pontuações aqui, ver se tem alguma coisa que eu deixei de fazer, focado em resultados e objetivos. Ou seja, se você dá uma missão para ele fazer, ele só vê o resultado. Ele rapidamente ele vai lá e conclui o que ele tem para fazer. Ele não fica protelando, deixando para amanhã, nem delegando para outras pessoas. É uma pessoa que vai lá e faz o que tem que ser feito. E a live E já foi um sempre desafio, né? A live hoje já foi um já, desafio para você. já foi Dominante, um não, vai dar desafio. certo, é decidido, vamos que Vai dar vai. certo. O dominante, ele se sente muito à vontade para assumir uma liderança, né? Para assumir um cargo de gestor, de diretor. Ele não vê problema nisso, é dele, é intrínseco dele, então é uma pessoa muito... ele se sente até, às vezes, desconfiado ou insegura se ele ficar recebendo ordens e ele não tiver a liberdade para decidir sobre determinadas coisas. Então, ele vai ficar sofrido se ele não tiver o poder de decidir, se ele ficar sempre trabalhando ali nas ordens das outras pessoas, né? O dominante, ele tem essa dificuldade, ele tem medo de perder a sua posição, ele tem medo de perder posição, ele tem medo de estar submisso, ele não gosta disso, ele gosta de fato de decidir. O dominante, ele é muito mandão, né? Tem uns pontos negativos, ele é muito mandão, ele é muito obstinado. E tem situações que o dominante ele passa por cima de todo mundo, né, para poder conseguir o que ele quer. E o dominante sem inteligência emocional, ele se torna grosseiro, ele se torna estúpido, passa por cima de todo mundo. Por quê? O dominante ele não vê conexão com as pessoas, né? Ele se sente bem sozinho. Ele não tem essa conexão, para ele tanto faz. O dominante, as energias dele, ele recupera suas energias muitas vezes sozinho, em casa, lendo alguma coisa, assistindo algum filme, ou com 2, 3, 4 pessoas. Ele não gosta daquele mundão de pessoas, né? Aí vamos passar agora para o outro. Então, esse é o dominante, tá? Esse é o dominante. Se você perguntar, Vander, uma figura pública com esse perfil de dominância, tá? Bernardinho. Se você assistir um vídeo de Bernardinho, que era técnico do vôlei, acho que vocês lembram dele, vocês vão ver o quanto ele é dominante. Conheço demais. E se você, eu fui jogadora de vôlei, então eu me encaixo muito bem. Você vê ele dando ordem às meninas, ele fala assim, parece que está brigando, né? Um outro é o atual presidente dos Estados Unidos, Trump. Você vê o discurso dele, é altamente seco, decidido, ele sabe exatamente o que ele quer pontuar, as decisões dele, ele não está nem ligando para que os outros estão falando. Então, ele é altamente dominante. Ótimos, esses seus exemplos são ótimos, porque as pessoas que estão vendo aqui vão identificando as pessoas e através das pessoas vão se identificando, né? Isso é maravilhoso. E se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, por favor, coloque aí. Coloque aí que a gente vai responder depois. Então, o Steve Jobs, né, ele criou a própria empresa dele, ele foi demitido da própria empresa dele, porque ele era um dominante sem inteligência emocional. Então, ele era um cara estúpido. As pessoas, para conviver com ele, se sentiam era muito difícil a convivência com ele. Ele foi demitido da própria empresa dele. É só para você ter ideia. E o cara hoje é um fenômeno mundial, todo mundo sabe da história de Steve Jobs. E uma pessoa que eu me inspiro muito desde criança é Margaret Thatcher. Ela também tem um perfil dominante.
a primeira, a dama de ferro, que inclusive eu arrastava esse nome no período de gestão de unidade prisional, que os presos me chamavam de dama de ferro, porque eu era muito decidida, eu sabia exatamente como agir, eu sabia se eu não agisse de determinada forma, o que era que poderia acontecer, poderia morrer pessoas, poderiam explodir cadeia, então eu era mais ou menos isso. Eu realmente fui uma pessoa muito decidida. Mas isso não quer dizer, gente, que a gente se sente bem. Muitas vezes a gente sofre muito com o nosso comportamento. Eu olho as pessoas dos outros comportamentos e eu digo, meu Deus, eu queria ser assim. Eu queria ter essa passividade, eu queria ser essa pessoa muito comunicativa, mas é do perfil. E o interessante que eu tenho que pontuar logo da agora é porque a gente tem que se aceitar como a gente é, né? Nosso perfil. Tem que aceitar o perfil das outras pessoas. E o bom da gente se conhecer e conhecer o perfil da outra pessoa é porque você tem que entender as outras pessoas como elas são. Então, a gente não pode mudar as pessoas porque elas são diferentes da gente. A única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma. E a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, assim, o que é que eu tenho? Eu tenho que entender que as pessoas são diferentes. Nós não fomos feitos numa forminha. Porque além do perfil que a gente tem, ainda tem nossas crenças que a gente arrasta com a gente, nossa experiência de vida, que contribui, que também estão anexadas ao nosso perfil comportamental. E isso passa com que a gente também tenha determinados comportamentos. Daí É a assim? importância da inteligência emocional, né? Aprender inteligência Inteligência emocional. emocional. Para É depois uma você coisa que se autoconhecer, você ter o controle, né? É é o autocontrole. controle, exatamente. Então, vamos passar para o próximo ou você vai responder alguma pergunta? Não, foi muito esclarecedor. Pode continuar. Ninguém ainda fez nenhuma pergunta. Qual é o próximo que você tem aí? O influência, né? Então, vamos pela sequência do DISC. É. Então, a influência. O influente tem o fator da comunicação, né? Da sociabilidade, da persuasão. São pessoas que têm uma capacidade de influenciar as outras pessoas para conseguir algo. Então, o influente, ele gosta muito ele é muito carismático, ele é muito comunicativo, ele é muito expressivo. Um influente falando, ele está sempre gesticulando e está rindo. Se um influente for a um supermercado, não dê a ele 10 minutos para ele voltar ou 15 minutos para ele voltar, porque ele vai gastar muito. Porque as pessoas que ele encontrar na rua, ele vai falar com todo mundo. Né? E quando ele chegar no supermercado, ele vai falar com caixa, vai procurar amizade com caixa, pega amizade muito rápido, é aquela pessoa que é assim, muito conectada às outras pessoas, tem medo de ficar sozinho, gosta de multidão, gosta de festa, de povão, ele tem medo. Se você deixar um influente sozinho, ele vai ter medo, ele vai se sentir agoniado, perturbado, não gosta disso. O influente é festa, né? É carismático mesmo. Deixa eu ver se aqui é muito articulado, né? Vaidoso e extrovertido, é aquela pessoa alegre. Se você olhar para a sua sala de aula, né? A gente aí da sétima série, oitava, nona, aquelas pessoas que ficam lá no fundão, bagunçando a aula, conversando, dando gargalhada, se fizer a análise de perfil deles, pode ter certeza que são os influentes. Os dominantes vão estar tudo lá na frente, tudo antenado, tá certo? Então, assim, os influentes é esse tipo de pessoa. São pessoas alegres, divertidas, não tem tanto foco como o dominante tem. Não tem foco. Então, se você disser, pedir para um dominante fazer, um influente, elaborar alguma coisa, construir alguma coisa, ele vai chamar o mundo inteiro para ajudar ele a fazer também. E vai levar, viu? Ele vai levar as pessoas com ele. São as pessoas assim, que as pessoas adoram estar com ele, são as férias. O problema do dominante, do influente, é porque ele é um pouco desconectado ele não tem esse foco, né? Ele não é focado em resultado, ele é focado nas pessoas, então ele vai demorar a construir determinadas coisas, ele vai demorar a trazer o resultado, né? Ele não tem tanto foco, o foco nele é nas pessoas. Para ele tomar uma decisão, né, o poder de decisão, a tomada de decisão do dominante, vou botar lá, é muito rápido e objetivo, certo? O dominante, ele é muito objetivo.
um poder de decisão, é uma tomada de decisão muito rápido, muito rápido. O influente não. Ele vai, é muito ligado para o seu lado emocional. Então, se eu fizer assim, eu não vou machucar alguém, não vai ferir ninguém. Então, um influente para demitir uma pessoa, ele se sente desconfortável, porque ele vai pensar na pessoa, nos filhos da pessoa, no marido da pessoa, nos parentes, o que vai acontecer. Então, assim, essas pessoas são as festas dos influentes. Então, se você vê essas pessoas, esses grandes influencers digital, você vê que eles gostam de mostrar tudo, até uma comida que come, né? Por quê? Porque ele precisa dessa conexão. Se ele não tiver muito seguidor, ele vai estar preocupado. Ele vai estar se sentindo mal, infeliz, porque as pessoas não estão gostando do que ele está fazendo. Então, o influente tem necessidade de agradar, tá? Tem necessidade de agradar. O dominante não. O dominante, ele tem a necessidade de ver o resultado. Não importa se alguém vai gostar, se não vai gostar, se está doente ou não. Mas o influente, ele tem essa preocupação, né? De se os outros vão gostar ou não, se ele vai ferir, se ele vai magoar. É basicamente isso. Aí a Ciara está falando aqui que você deu uma chinelada agora. Você falou nos influentes aí. É uma martelada, viu? Dá uma martelada. Parabéns, viu? Você que é influente. Parabéns, Olha, eu te amo também. E eu tenho um influente dentro de casa, então isso é importante. Eu estou vendo aqui, a minha esposa é influente. Fala pelos cotovelos, como se diz. E assim, nós assistimos juntos, identificamos. O meu é estável. Imagine só, eu sou muito atencioso, por isso que eu fico aqui paradinho olhando, observando. Já vai chegar. Mas vai chegar. Pois é, o meu filho também é estável, né? Então vamos entrar nos estáveis. Mas você sofreu muito comigo. Mas até você eu entender. Você tem alguma personalidade? Você falou no outro, tem alguma sobre os influentes? Sim. Ingrid Guimarães. Quem que sabe aqui quem é Ingrid Guimarães? Ingrid Guimarães. Alguém sabe que ela é comediante? Uma magrinha? Agora você falou comediante, o pessoal lembra, né? Acho que ela é influente sempre, porque não tem igual aquela mulher. Ela fala muito, ela se diverte, ela faz mímica, ela não para de falar. Se você observar, todos os personagens dela é uma alegria do tamanho do mundo. E por incrível que pareça, ela tem personagem de novela também, né? Ela é toda metida artista, cheia é interessante. Outro é Silvio Santos, né? Silvio Santos é o rei da comunicação. E você vê que Silvio Santos, ele conquista as pessoas de uma forma que... Como é que pode um homem desse ele ser tão encantador? Né? Silvio Santos era um camelô e ele se tornou dono de uma rede de televisão, né? Devido ao poder de comunicação que ele tem, do poder de persuadir as pessoas, de conquistar. Né? Ele tem um carisma muito elevado. Então, as pessoas influentes, eles são bastante carismáticos. Outro é o homem, para mim, que é um exemplo de personalidade, de poder, Barack Obama. Ele também é influente, gente. E você vê, ele é uma personalidade, né, altamente, para mim, é um dos grandes nomes atualmente é o Barack Obama. E uma outra figura brasileira que todo mundo conhece é o Neymar. O Neymar é influente. Você vê que o Neymar está sempre envolvido em rede social, né? Sempre chamando a atenção da mídia, pintando o cabelo, usando bota colorida, maquiagem, aquela coisa toda. Então, ele tem essa necessidade de chamar as pessoas para ele, né? De se apresentar para que as pessoas vejam e façam essa conexão. Então, se você botar o Neymar no isolamento sozinho, coitado dele, ele vai pular do andar de onde ele estiver. Então, essas são as personalidades influentes. Vaneda, Parabéns. E assim, a pessoa pode ter mais de um perfil, né? Pode ser um influente dominante, pode ser, né? Que o pessoal que está assistindo aí, para eles identificarem aí. Todo mundo tem os 4 perfis. Todo mundo tem os 4 perfis. Certo? O que vai determinar é o perfil mais alto que você tiver. Tá? Por exemplo, eu tenho o perfil só dominante 86. E isso ele é levado em consideração uma escala de 0 a 100. Né? Passou de 50, você tem esse perfil em alto, né? Em alto grau, como a gente fala. Então, você tem um desenvolvimento alto desse perfil. Então, tem pessoas que têm tem pessoas que têm 2 perfis, tem pessoas que têm 3 perfis.
só existe uma pessoa que tem os 4 perfis, gente. Uma só. É a Mulher Maravilha, a personagem Mulher Maravilha. Porque quem criou essa personagem foi quem criou a teoria DISC, né? Então, o escritor que escreveu o livro, que criou essa teoria DISC, é o mesmo que criou a personagem Mulher Maravilha. Então, se você assistir os filmes da Mulher Maravilha, tem hora que ela está muito alegre, mas tem hora que ela está ranzinza, totalmente antipática, que é a dominante. Tem hora que ela vai estar numa lerda, né? Que elas estavam. E tem hora que ela vai estar muito ligada, né, a algumas regrinhas lá, que a gente vai falar pouco a pouco. Então, é o único que tem. Não se conhece uma pessoa humana de fato, que tem os 4 perfis. Mas até 3 perfis tem pessoas que têm. Eu conheço, você conheceu o Ítalo, lá na Febracis, não conheceu? O menino que fica no som, na mixagem? Sim, pouco assim. Pronto. Ele tem uns 3 perfis. E a gente chama ele de bipolar, porque tem uma hora que ele está com um está prevalecendo sobre o outro, né? Então tem hora que ele está todo alegre, abraçando, beijando todo mundo, tem hora que ele está paradão na estabilidade dele, né? E tem hora que ele está alegre, dançando, que é influente. Então, assim, tem os 3. Então, existe essa situação, né? Tem pessoas que têm 1, 2 e 3, e ele vai estar atuando em certos momentos com aquele perfil mais alto. No meu caso, eu sou dominante, então eu sou essa pessoa muito rígida. Agora, também, a gente recebe influência dos outros perfis, né? Então, é o que a gente chama de perfil adaptado. No meu caso, como eu trabalhava no caso de gestora, eu tenho um perfil adaptado, já também no nível bem alto, que é o influente. Por isso que eu falo com vocês, por isso que eu tenho uma comunicação, por isso que eu tenho amizades, por isso que eu consigo convencer algumas pessoas de algumas coisas, porque eu tive essa necessidade de adaptar o perfil do influente para ter conexão com meus liderados, né? Para poder conseguir fazer o que eu queria. Então, assim, naturalmente eu sou dominante, mas eu tenho o perfil influente adaptado. E essa é a maravilha. Por isso que eu consigo aceitar o outro, tenho essa capacidade de aceitar o outro, porque a gente tem essa capacidade de ser influenciado, né? De adaptar segundo a convivência com outras pessoas. Para que a gente tenha bons relacionamentos, e relacionamentos sadios em casa, no trabalho, se faz necessário essas adaptações. Tá? Agora vamos para a estabilidade e vá perguntando. Qualquer coisa que surgir, vai perguntando. Não surgiu mais perguntas aqui, logo você está sendo bem esclarecedora, né? O pessoal deve estar aí ligado. Eu sou um que estou ligado, vai para o estável agora vamos lá. A martelada. Agora está. Quem tem estabilidade é o fator de equilíbrio, né? De empatia. O estável, ele se preocupa muito com o outro, né? Ele é muito empático, ele se preocupa se o outro está bem, se não está bem, ele sente a dor do outro, né? O dominante já não tem essa empatia, o influente já tem também, mas ele é leal, é muito leal às pessoas. O estável, ele tem conexão com as pessoas, ele está muito preocupado com o outro, né? O perfil dele é um perfil que é o quê? Ele é acolhedor, compreensível, ele é um bom ouvinte, muito pacífico, metódico, muito metódico, né? As suas coisas todas arrumadinhas, né? Assim. Conciliador. Conciliador, previsível. Você é tão estável que a gente prevê. Quando você acorda, onde você vai botar sua sandália, onde é que está as suas coisas, tudo a gente tem previsto, tudo está bem previsível. Aquela rotinazinha. Aquela rotina, tudo organizadinho, né? Assim, o estável, ele valoriza muito o planejamento, né? Então, é muito bom. Se você tem um funcionário que é estável, é muito bom para você botar ele lá para projeto. Então, ele é planejador, ele tem... E os planos dele é sempre com orientações muito claras, muito definidas. Se não for, não serve para ele, vai tirar ele do foco, ele vai se desestabilizar. Se você pegar um estável, você convidar um estável para sair de última hora, você vai deixar ele sufocado.
Sua mulher chega para você e diz, olha, vamos ali agora, você já tem tudo na sua vida planejadinho, não é assim? É show, viu? Aí tira você do equilíbrio, acabou com o seu dia, matou seu dia, você não vai ter a produtividade que você deseja, porque você não seguiu o seu plano diário, não é assim? Sabe a agenda da Então, vida extraordinária? Foi sei, feita a pra mim, sua é deve ser tudo que eu linda. quero, é tudo que eu quero. Eu sei. São pessoas calmas e tranquilas, né? Gostam de ambiente tranquilo. O estável, ele não gosta de conflito, ele não gosta de confusão, ele não gosta de quem fala alto. Por isso que ele é tão apaziguador. É uma pessoa muito conciliadora, ele não gosta de atritos. Né? É um excelente ouvinte. Meu filho, quando eu falo alto, eu ia reclamar ele de alguma coisa, ele dizia, mãe, fale baixo, mãe, fale baixo, tá bom, fale baixo. Ou seja, ele não gosta de atrito, ele não gosta de confusão. Tem um exemplo muito claro do meu filho, que quando ele era bebezinho, pequenininho, e ele me desestabilizou totalmente, porque eu não tinha nada de conhecimento disso, né? E, de fato, a minha vida, eu tenho um nível de exigência muito alto comigo. E eu sou multitarefas. Eu faço muitas coisas ao longo do dia, multitarefa mesmo. E isso, como eu tenho muita pressa de fazer as coisas, o estável ele não tem. Né? Assim, é tudo no seu tempo, tudo organizadinho. Se você forçar a barra com o estável, você desequilibra ele todo. Ele fica mal, ele se sente mal, ele se sente ofendido. Tudo é no seu tempo. Quando a gente manda um estável fazer alguma coisa, é no tempo dele. Não adianta você querer estar agora. Então, num dessas experiências que eu vou contar aí, eu pedi alguma coisa do meu filho e, como eu era muito exigente, eu sei que ele fez e fez errado. Né? E ele sabia que eu ia bater, né? Frente, confrontar. Bater não, que eu nunca bati nele, mas com as palavras eu bati muito. E, assim, o meu grande crescimento é saber hoje como lidar. E ele disse, mãe, eu acho que eu deveria ter uns 6 anos, 5 anos por aí. Mãe, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. A senhora promete que vai falar baixinho, que vai ficar calminho, assim como Jesus falando com as crianças. Ou seja, o que viesse de lá, né, não ia ter como agir diferente. Então, realmente essa é a característica do Estado. Ele é uma pessoa paciente, ele gosta de ser tratado, né, com essa, como é que eu digo, com essa cortesia. Ele não gosta de ser forçado, ele não gosta de ser pressionado. Se pressionar o Estado, ele enlouquece, ele fica mal, fica doente. Ele deixa de render, fica magoado. E tem mais, as demonstrações de raiva não, de descontentamento do Estado é a empatia, a apatia, né? Ele, apesar de ser muito empático, ele se gosta muito das pessoas, mas quando ele está com raiva, ele não demonstra agressividade, muito contrário. Ele fica indiferente, fica na dele lá fechado, não fala para ninguém, fica lá remungando só com ele, mas indiferente. Se você falar com ele, não vai dar nem atenção. Vai ficar lá na raiva dele no momento dele. Não é assim? É Então assim. você vai achar. É Pois é. assim. Então, Olha, que maravilhoso, né? amanhã tá programado hoje. Se quiser alguma coisa para amanhã, diz: amanhã eu quero fazer isso com você. Eu quero ir para tal canto. Porque se chegar amanhã, vamos ali. Você não falou nada sobre isso. Desse jeito. Então, ele prefere trabalhar em grupos, né? E decidir coletivamente. Ele não gosta de tomar decisões sozinho se for no meio de um grupo. Ele pode tomar decisão sozinho se for para ele. Ele não é uma decisão rápida, é uma decisão demorada. Ele pensa muito para decidir algo, né? Ele tende a manter relacionamento por longo tempo. Ele gosta de empresas, de pegar um emprego onde ele acha que ele pode ficar muito tempo ali. Ele não gosta desse negócio de estar no emprego hoje e não dar certo amanhã, tá no outro. Ele não gosta desse emprego temporário. Ele gosta daquelas coisas estáveis, que ele sabe que pode permanecer lá por muito tempo. São flexíveis com suas ideias, né? Eles pensam muito antes de falar. Eu já vou puxar para o dominante. O dominante, eles são inflexíveis. Ele chega para dar uma Solta. opinião, ele pode até ouvir o do outro, mas é a dele que ele vai fazer. Eu digo por mim. E isso, assim, é uma das coisas que a gente passa a conhecer e que a gente sabe que tem que mudar, né?
Então, são pessoas flexíveis, como ele gosta de ouvir, ele gosta de decidir coletivamente, então, são pessoas que falam o que desejam, mas eles também, né, ouvem o outro, tem essa capacidade de ouvir o outro, e se tiver a opinião do outro tiver mais coerente que a dele, ele vai para dele. Né? Então, é basicamente isso. Eu acho que são... Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui, que eu contei um bocado de coisa que é para não esquecer. Gosto também de capacidade de apaziguar conflitos, né? Eu já falei também. E se alguém que Gosta de clareza. tivesse Clareza nos identificando, né? processos. O pessoal que está aqui, que É. estiver se identificando aí, coloca está se identificando com qual aí, qual é seu perfil, coloca nos comentários para a gente identificando vocês Eu aí. estou vendo um bocado de gente, meu primo Gil Nelson, do amor da É, minha vida, meu irmão Valdo, lá do Ceará, Moisés Ferreira, o Igna Maria, minha prima também, tem pessoas aí, é muito bom. agora eu estou observando aqui você falar, eu já tinha assistido uma aula no curso aí, e você falando aí, parece que você me conhece o dia a dia, sabe? Como importante o estudo, esse estudo aí do perfil comportamental para as pessoas que estão assistindo aí. Cara, é incrível, sabe? É incrível mesmo como a gente se É incrível. identifica. Olha, eu vou confidenciar a você que no meu curso, no meu curso de análise de perfil comportamental, eu chorei. Foram 2 ou foi 3 dias de curso. Eu chorava, parecia assim que eu estava saindo da prisão, você está entendendo? Porque eu passei a me aceitar nessa minha forma dura de ser, né? E o pessoal diz que o dominante ele é arrogante, né? Ele é prepotente, é porque é uma pessoa muito positiva e assim eu passei a me aceitar, né? Eu pude compreender o que as pessoas são diferentes de mim, eu tenho que aceitar as pessoas como são e me adequar às outras pessoas, né? Então, assim, foi muito libertador. Eu chorei muito, abracei Anne, que foi a minha instrutora, e eu chorava muito, 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 muito. Assim, eu disse, olha, eu acho que eu estou recebendo o meu alvará. É muito fabuloso você saber que você não é um defeito seu, ser como você é. Né? Não é um defeito, não, é uma característica. É um perfil que vem da sua genética, né? E assim, o que a gente pode fazer é o que a gente falou. Como eu tenho conhecimento disso, é a gente trabalhar, né, para se adequar melhor às relações com as outras pessoas e aquilo que você almeja conquistar. Né? Porque o dominante, a vantagem do dominante, que eu não gostava, eu cheguei a fazer promessa, eu não gosto de ser assim, porque eu magoo as pessoas, e eu não tinha, às vezes eu nem tinha essa percepção de que magoava as pessoas. Eu olhava, às vezes eu ficava ouvindo meus áudios, parecia que eu estava brigando, mas intimamente eu não estava brigando, eu estava apenas sendo direta. Né? Então, isso para mim foi grandioso demais. Muito bom você conhecer, você ter seu perfil, conhecer seu E, perfil. e essa parte que Sim, você as falou pessoas aí, essa parte que você falou aí que chorou, isso acontece bastante no CIS, no curso de formação. Por acontecem. quê? Porque nós estamos vivendo dia a dia e nós não nos conhecemos. Quando você faz quando você vem o autoconhecimento que você se conhece, você percebe, aí cai as fichas, como você vivia, o que acontecia, aí é ali que cai as fichas que você se conhece, né? O autoconhecimento. A Quando gente vem as percebe emoções. pronto, o curso de interesse emocional, o método CIS, que para mim foi um dos... Eu não tenho o que dizer, porque acho que todos que eu fiz foram grandiosos, mas o método CIS eu já levei meu irmão, levei meu cunhado e 2 sobrinhos, né? E eu vi a transformação deles de lá. E a leitura que eu vejo é o quanto a gente é carente de nos conhecer, o quanto nós nos julgamos e julgamos os outros. Na realidade, nós nos apedrejamos o tempo todo e apedrejamos as outras pessoas e as outras pessoas nos apedrejam. A gente está muito pouco se interessando em saber da gente mesmo. A gente está muito mais ligado ao material, ao ter, ao se apresentar como, né? Se apresentar bem vestida, se apresentar com material, com casa, com carro, com o que você tem, com o nível de amizade que vocês têm, e estamos deixando de nos conhecer. Então, quando a gente entra nesses treinamentos, como que eu tive eu fiz em Brasília, 6.500 pessoas. 6.500 pessoas passar 3 dias dentro de um ginásio. Agora eu fiz também em Fortaleza, onde eu estava na monitoria. E você vê como as pessoas são carentes de se amar, de se entender, né?
e de entender as outras pessoas. A gente convive com as pessoas dentro das nossas casas e a gente não somos mais conectadas com ela, né? A gente é conectada com a internet, com outras coisas, mas nós estamos perdendo isso. E quando a gente passa a nos conhecer, é como se o mundo acabasse de nascer novamente, né? O mundo começasse bem. Deus voltou à Terra, está aqui, Jesus Cristo aqui, tudo é maravilhoso novamente. Nós vivemos no paraíso. Então, nesses cursos a gente percebe isso. Isso é uma verdade, você falou aí. O ser humano é carente do autoconhecimento. Não tem, não se conhece. De amor próprio, a estima fica para baixo, fica com a estima baixa. Por isso a importância das pessoas fazerem o processo de coaching, viu, Vanida? Aconselho muito, porque assim, depois que a pessoa entra nisso, a pessoa percebe a necessidade, o quanto a pessoa precisa fazer. E dentro do processo de coaching, a pessoa primeiro começa se autoconhecendo e depois saber onde quer chegar. É importante isso. Exatamente. É por isso que toda ferramenta que a gente aplica no coaching, os processos. Mulher, é normal a gente chorar assim, é normal a gente chorar assim. Todas elas perguntam isso, né? Mas é porque realmente elas estão vendo que elas estão deixando elas de lado, ou seja, estão sendo relapso com elas mesmas. Então, quando as pessoas passam a se tocar e a se perceber, elas se emocionam, como tão importante eu sou e eu não estava vendo isso. Né? O processo de coaching é grandioso porque é você levar a pessoa para alta performance. Então, eu faço com você, todo mundo deveria participar de fazer um processo de coaching. Sem preconceito, né? E viver intimamente cada ferramenta, cada momento de crescimento. Você quer saber quais são as suas personalidades? Eu estou aguardando. Estou só aguardando para saber quem são esses estáveis famosos. Eu vou falar de um brasileiro. Você vai assistir um vídeo dele, dando entrevista, e você vai se encontrar nele. Parreira, treinador da seleção brasileira. Vixe, eu gosto demais, viu? Assisti várias entrevistas do Parreira. É aquela passividade, né? Então você vê a relação de Parreira com o grupo dele, você vê que é aquela coisa assim, todo mundo fica ali ligado, é diferente de Bernardinho, né? Bernardinho é tá. O Luxemburgo também é um grande dominante, por isso que você vê ele brigando. E você vê um discurso, você vê uma entrevista com o Parreira, ele está sempre falando do quê? Do projeto de treinamento, detalhadamente, né? Que trabalha 2 na frente, 4 atrás, que lança não sei quem, não sei para onde, que corre não sei para... Você pode ver que ele é um projetista, né? Trabalha com projetos. Então, assim, uma coisa que eu deixei de falar, mas você vai levar para... Daqui a pouco a gente vai falar da adequação de cada perfil desse nas empresas, a gente fala sobre isso. Então, assim, como o dominante, o Estado, ele é planejador. Quando você assiste uma entrevista com o Parreira, você vê, ele faz plano do início do jogo ao fim, a localização do jogador, quantos por quanto, quem passa para não sei para quem. Outro também, uma figura internacional conhecida de todo mundo, é Gandhi. Né? Aquela passividade, aquela empatia, né? Que conquistou o mundo inteiro. Ou seja, ele nunca foi a favor da guerra, ele foi a favor da boas relações, né? De você se importar com outra pessoa, de você ser empático com as outras pessoas. Então, é uma característica forte do Estado. Um outro é Caetano Veloso, né? Se você vê uma entrevista com Caetano Veloso, tem hora que a gente acha até que ele não está dizendo coisa com coisa, ou que ele perdeu o fio da coisa, porque tão estável ele é, né? Aquela coisa sempre por igual, aquela tonalidade ali, sempre em linha reta. Ele não demonstra agressividade, não demonstra aquela euforia do influente. É aquela passividade, né? E o outro é Chico Xavier, e também é uma figura conhecida internacionalmente. Então, essas são as personalidades que se adequam a você, Gildeone. Isso. Tô vendo, voltou. Quis dar uma caída, mas voltou. Tranquilo. Pronto. E agora vamos para o último perfil, né? Que é o de conformidade. Que o perfil de conformidade é aquele que age com o fator de estrutura
do detalhe, né? De regras e procedimentos. Como é o conforme? É aquela pessoa que é muito detalhista, é o perfeccionista. É aquela pessoa que se torna até chato de tão perfeccionista que ele é, né? Ele é muito disciplinado, ele é muito analítico, né? Ele analisa tudo. Se você olhar uma mesa de trabalho de um conforme, ela vai estar toda muito arrumadinha, tudo no seu ponto estendido aqui, para quando eles tirar a mão, tá lá, não perder tempo, uma coisa não se mistura com outra, o amarelo desce com o amarelo, o vermelho com o vermelho. É uma pessoa altamente detalhista, altamente perfeccionista, muito organizado, cuidadoso, ele só age pela formalidade. Se um conforme atender um telefone, ele não vai dizer, diga aí, compadre, e aí, beleza, ou falar dessa forma, não. Ele vai ser conforme, vai ser assim, muito formal. Se ele mandar um e-mail ou uma mensagem, vai ser toda dentro da formalidade. Ele não tem esse perfil assim, rebuscado do influente, né? Essa coisa não. Ele é muito sofisticado. É ordenado, perfeccionista, discreto, questionador e fechado, muito fechado. Ele não fala sobre a vida dele, ele não fala sobre os seus planos. Se você dá uma determinação para ele fazer determinada coisa, a primeira pergunta é: por que eu tenho que fazer isso? Para que é isso aqui? Se você mandar o seu filho, se ele for um conforme, se você mandar ele no banco, ele vai perguntar para que é que ele vai fazer aquilo. Né? E ele vai anotar tudo detalhadamente. O que você disser que é para fazer, ele vai anotar no papel tudo bem organizadinho, que é para não ter erro. O conforme, ele é muito bom para trabalhar com planilha, porque ele é muito detalhista. Muito detalhista. Nossa amiga Kelvia, que é coach e analista de perfil também, tá falando que é IC, influente conforme. Imagina aí. Ai, que maravilha! Eu quero ver os momentos dela, porque assim, o influente tem conexão com pessoas, né? Já o conforme não tem conexão com pessoas. Então, as pessoas que convivem com ela devem dizer assim: ah, Maria, ela é bipolar. Uma hora ela está alegre, outra hora ela está fechada. E acontece, isso é muito interessante, gente. É muito interessante. Então, vai ter um momento que ela vai flutuar nisso aí. Ela vai estar mais influente, desejando mais estar com pessoas, e vai ter um momento que ela vai estar mais só com ela, né? Ela é muito centralizador com tarefas, certo? Por quê? Porque na cabeça dele as outras pessoas vão bagunçar o trabalho. Então as tarefas delas, ele não gosta de delegar, não gosta de pedir para outras pessoas fazer, porque na cabeça do conforme, só ele sabe fazer. As outras pessoas vão acanaiar, não vão estragar o trabalho dele, né? Vão desorganizar. Porque o conforme, se ele for fazer uma tabela, se ficar alguns centímetros um diferente da outra, ali já é motivo para ele rasgar e já fazer de novo. Você está entendendo? Esse é o problema do conforme, porque ele perde muito tempo pela organização, pelo perfeccionismo. Ele não está muito ligado à questão do resultado, a pressa no resultado, como o Dalton. Não, ele tá mais ligado no perfeccionismo do que na pressa, né? Tem um padrão de exigência muito elevado, tanto consigo como os outros. Ele é muito crítico. O conforme alto, ele é muito crítico. Na cabeça dele, só ele é o perfeito e as outras pessoas não. Porque o nível de percepção das coisas é totalmente diferente. Agora, como é que você percebe, você identifica um conforme? Se o médico passar um medicamento para um conforme e ele comprar, ele vai ler a bula todinha antes de tomar a medicação. Se ele for comprar um celular ou uma televisão, ele vai ler todas aquelas normatizações, aquelas características daquele, se não for o que ele quer, ele não vai, se não for exatamente o que ele quer, não tiver as características que ele já tem na mente, ele não vai comprar, ele não vai querer. Se ele comprar um celular, ele vai ler toda aquelas, como é que chama? Manual do celular, o manual do porque tudo que ele comprar vai ser dessa forma, tudo dessa forma. Se para você convencer
um conforme a comprar, você tem que trazer dados, tem que trazer informações cientificamente. Uma palestra com conforme, se tiver um palestra se tiver um conforme na plateia, ele só vai conseguir se conectar com o palestrante e trazer o nível de confiabilidade naquele palestrante se o palestrante citar a fonte da informação, o livro onde foi que tirou, tu tem que falar. O ano, que é para quando ele for lá verificar realmente essa informação está lá. Se não for só falar por falar, o conforme não vai aceitar, não vai conectar, ele não vai confiar naquele palestrante. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um palestrante, se ele for trazer um manual para você, se ele for trazer um trabalho para você, ele vai trazer tudo detalhado e vai explicar a você detalhadamente o porquê de cada ponto, justificando tudo. É um excelente. Não, isso aqui eu vou deixar para falar quando a gente for falar na parte das funções de trabalho. É para não perder a graça. Aproveita e fala das personalidades, porque As é muito bom o assunto. Vontade de ficar 2 horas aqui. 2 personalidades brasileiras eu citei dessa vez. Miriam Leitão, aquela economista. Jornalista e economista. Exatamente. Se você ouvir uma entrevista com ela vai explicar detalhadamente. Como ela é economista, então, se ela for falar de inflação, ela vai falar de todos os índices de inflação, por que chegou, qual o ideal seria, ela vai falar tudo detalhadamente. Se você olhar, as entrevistas dela falam muito de números, de escala, de planilha, ela é muito detalhista. E é uma característica que é muito necessária para quem é economista, que seja conforme. Porque são pessoas muito ligadas à tabela, a números, né? a detalhes, são pessoas muito detalhistas. Um outro é o professor Pasquale, eu acho que todo mundo sabe quem é também, que tem vários livros de português, né? E também para escrever gramática, o cara tem que ter um nível de conformidade elevado, porque são muitos detalhes, né? Então, e Bill Gates é conforme, né? Um grande nome aí da tecnologia, que já tem até para explicar, para o cara criar tudo que ele foi criado, realmente ele tem que ser uma pessoa que é muito ligada ao detalhe, né? Perfeccionista. Então, Bill Gates. E o outro é Albert Einstein. Também é uma personalidade conforme. Então, se você olhar cada uma característica dessa, né? Cada um perfil desse, e você olhar para as personalidades que eu citei, você liga realmente, né, que existe essa veracidade. Você vê como cada um se comporta e como cada um se destacou dentro do seu perfil. É por isso que as empresas têm que adequar cada perfil à sua função, né? O que eu gostaria de falar também, que eu pontuei aqui, relacionado aos relacionamentos, né? Então, é muito importante que a gente aceite o perfil do outro, né? E que a gente aceite as pessoas como são, cada um com seu perfil, cada um com sua característica, porque cada característica dessa é essencial, né? Para a gente montar essa estrutura de quebra-cabeça tão diversificada que é o mundo com suas diversidades, seja no trabalho, seja em casa. Então, é necessário. Deus não fez o mundo com nada desconecto. Tudo é muito bem conectado. E para a gente entender que eu não sou a única pessoa perfeita dentro do meu perfil. O outro é perfeito dentro do perfil dele. Né? E que existe essa necessidade da gente se conectar. As relações pessoais, elas são necessárias para que a gente tenha uma boa família, uma família equilibrada, uma família saudável e harmônica, e para que a gente também tenha essa harmonia no trabalho, para que a gente tenha produtividade no nosso trabalho, é importante que a gente aceite as pessoas como elas são. E chega um momento que a gente precisa muito abrir mão um pouco, relaxar um pouco o nosso perfil para poder se adequar ao perfil do outro. Né? No caso aqui, eu pontuei
o que é que o dominante seria necessário, o dominante, ele desenvolver para que ele tenha boas relações com as pessoas, seja com o filho, com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos e com as pessoas do trabalho, seus chefes, seus subordinados, todo mundo. Então, o dominante ele precisa ser menos autoritário e mais paciente. O dominante ele é muito impulsivo, muito incisivo, então ele tem pouca paciência, ele é intolerante. Né? E tem essa aparência de autoritário. Você me observando falando, você percebe isso, essa característica, né? Que é muito direta. Eu falo as coisas muito diretas. Eu não fico enchendo linguiça. Então assim, o dominante ele precisa muito de desenvolver, ser menos autoritário, ser mais paciente, ser mais conciliador. Ser mais conciliador. O dominante ele é pouco conciliador. Se tem uma confusão lá, se ele estiver envolvido nessa confusão, ele diz o que ele tem para dizer, seja com agressividade ou não, e sai. E se ele vê as outras pessoas discutindo, brigando ou por besteira, alguma coisa, ele nem se envolve, ele sai. Entendeu? Então, ele precisa ser mais conciliador, já que o perfil dele é de gestor. Né? Ele tem essa capacidade de gerenciar. Então, o dominante ele precisa mais ser empático nessas relações, entender isso com as pessoas. Né? Estar mais aberto às ideias, ou seja, ouvir mais. Né? Tá chovendo aqui, eu tenho medo até da internet, a internet cair, porque quando chove aqui, não sei porquê. Então, ele é muito decidido pelas ideias deles, então ele ouve muito poucas outras pessoas, ele prefere decidir e não ouvir os outros, buscar o consenso entre os integrantes da equipe, né? Porque ele decide por ele mesmo, então, se não tem consenso entre outras pessoas, ele também não vai nem discutir sobre isso, ser mais cauteloso com o seu tom de voz, que eu tive que anotar isso, né? E com a linguagem corporal para evitar passar agressividade. Então, ele é tão assim que às vezes está falando e dá a impressão de que ele está brigando, está oprimindo as pessoas. Né? E aplicar habilidades interpessoais e agir com empatia e ser mais acessível e flexível. Essas são as características do dominante. Então, para que o dominante tenha melhor relacionamento com as pessoas no seu trabalho, para que ele tenha sucesso, né? Tenha sucesso nas suas relações pessoais, familiares, no trabalho, o interessante é que ele observe mais esse seu comportamento, o que eu falei, né? O influente atentar-se mais aos detalhes, né? O influente, ele não está muito ligado ao detalhe, ele está ligado às pessoas, então ele vai fazer umas coisas muito rápido, não está nem interessado. Se o influente for tirar uma roupa do guarda-roupa, ele vai trocar de roupa, ele tira a roupa dele, já deixa ali no chão, joga o chinelo para todo canto, vai lá, puxa a roupa no guarda-roupa, bagunça tudo e deixa lá. Quando chegar a hora, ele ajeita, se não der, para ele tanto faz. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, concentrar-se mais em resultado do que na sua popularidade. Né? Então, assim, aquilo que eu te falei, se ele tem uma pessoa que quer fazer uma comida, manda ele no supermercado para comprar uma coisa e voltar logo, ele não vai voltar logo, ele vai demorar bastante, porque ele vai ter que falar com todo mundo, vai criar novas amizades. Então, ele tem essa necessidade de ser popular. Então, para que evite o conflito com o dominante, né, que gosta do resultado rápido, então ele tem que maneirar mais, se preocupar mais com o resultado, tá? E o dominante deixar de ser tão agressivo e ponderar mais um pouquinho, entender que o fluente gosta de se conectar, gosta dessa popularidade. Ouvir mais e falar menos. Eu estou olhando aqui, estou olhando para o relógio aqui, eu acho que tem pouco minuto, viu? Me perdi um pouco naquele negócio lá, você dá uma... Eu acho que... Pronto, tem quantos minutos? Eu não sei, não, acho que não tem como ver, né? Eu me perdi na hora lá, então, pronto, ouvir mais e falar menos, né? Dar maior atenção aos que os outros que estão fazendo, em vez de se preocupar com o que vai dizer. Certo? Então tem isso. O dominante, o influente tem que se preocupar menos com essa popularidade dele, com essa conexão, e maneirar um pouquinho mais. O estável, ser mais aberto às oportunidades, como ele é muito fechado, ele tem medo, muitas vezes, de sair do comodismo dele ali, ele tem medo de ser agressivo e conquistar novas coisas, então ele deve se abrir mais, sair mais um pouquinho dessa sua estabilidade e procurar um pouquinho mais de agressividade para receber novas oportunidades, né?
ter mais flexibilidade e aceitar as mudanças, né? Ele não gosta de mudança. Ele só, para ele mudar, ele tem que saber exatamente para onde é que ele vai, o que é que vai fazer e como é que vai ficar. Saber dizer não quando necessário, porque ele aceita as coisas com medo de dizer não para que as pessoas não se firam com ele. Está